Tem um momento na vida de todo mundo em que o silêncio fica mais alto que o caos. Quando o barulho da ambição, a correria, a busca incessante por ser melhor, tudo isso desmorona em uma única pergunta dolorosa. Por que eu sinto que estou sempre começando do zero? Você começa um novo hábito, um novo capítulo, uma nova dieta. E por alguns dias, parece poderoso. Você finalmente está no controle. Mas aí, desaparece. Você escorrega. Você tem uma recaída. Você entra em parafuso. E o peso desse fracasso silencioso sufoca algo muito mais profundo do que sua motivação. Ele sufoca a confiança que você tem em si mesmo. Carl Jung entendia esse padrão melhor do que ninguém. Porque o que te mantém preso nunca é só preguiça ou falta de disciplina. É aquela ferida invisível da qual você continua tentando fugir, construindo 1000 novas versões de si mesmo. Você chama isso de se reinventar, mas a verdade é que você está apenas substituindo, trocando uma ilusão por outra, e o ciclo começa de novo. A razão oculta pela qual você está sempre recomeçando. Jung acreditava que a psique, a sua alma, não está interessada em perfeição. Ela está interessada em integridade, em ser inteira. Isso significa que toda vez que você foge do passado, da sua sombra, das partes de você que você não quer encarar, você não está evoluindo, você está se fragmentando. Cada novo começo que ignora suas feridas antigas é apenas mais uma versão de autoabandono disfarçada de crescimento. É por isso que não dura. Você não está recomeçando porque é incapaz. Você está recomeçando porque tem tentado curar se tornando outra pessoa, em vez de se tornar mais de si mesmo. É fácil culpar a disciplina, dizer, eu só preciso de mais foco, preciso querer mais. Mas a razão pela qual você sai do caminho não é porque sua vontade é fraca. É porque o motivo por trás da sua jornada nunca foi emocionalmente verdadeiro. Jung dizia, você é aquilo que você faz, não aquilo que você diz que vai fazer. E se o que você faz é construir castelos em cima de areia movediça, em cima de evitação, vergonha ou culpa? Então, o que você se torna não é mais forte. É só mais exausto. Você não estava com preguiça. Você estava emocionalmente faminto. Você não tinha falta de compromisso. Você tinha falta de clareza sobre por que estava se movendo. Você achou que a mudança apagaria a dor. Mas a dor não estava ali para ser apagada. Ela estava ali para ser ouvida. Porque a dor não bloqueia o caminho. A dor é o caminho. Você não precisa de outro reset. Você precisa de uma reunião. A verdadeira razão pela qual você está cansado de recomeçar não é porque a vida fica mais difícil. É porque cada novo começo custa mais de você mesmo. Custa mais confiança, mais esperança, mais energia. O que você realmente precisa agora não é outro plano para começar na segunda-feira. Você precisa parar de abandonar a versão de si mesmo que continua rastejando de volta. Não importa o quão quebrada ela se sinta. Aquela parte de você que tenta de novo, mesmo depois que você desistiu dela. Isso não é fraqueza. Isso não é fracasso. Isso é resiliência, implorando por uma reunião. Jung ensinou que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E toda vez que você diz, eu não sei por que continuo fazendo isso, esse é o seu inconsciente levantando a voz. É ele pedindo para você parar de fingir que a disciplina é o suficiente. Não é. A integração é. Fomos ensinados a esperar pela motivação como se fosse uma faísca divina. Mas a motivação não é confiável. Ela nunca foi feita para te carregar no colo. É um sinal, uma faísca, um sussurro de energia. Mas se você construir sua vida ao redor dela, ela vai te trair no momento em que as coisas ficarem difíceis. E elas vão ficar difíceis, porque a transformação real não acontece no entusiasmo.
Ela acontece no tédio, no luto, na quietude. Jung escreveu: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar a própria alma. Então, você rola o feed. Você se sobrecarrega de compromissos. Você pensa demais. Você faz outra lista. Você cria outra rotina. Mas por baixo de tudo isso está a única verdade que você tem evitado. Você não precisa de uma vida nova. Você precisa de uma vida mais profunda. A sedução da página em branco. É bom zerar tudo, não é? O caderno novo, as metas, o calendário perfeitamente arrumado. Mas essa sensação, essa empolgação, muitas vezes é exatamente o que te mantém preso. Porque começar de novo te dá uma sensação de controle, mas te rouba o impulso. Você não está falhando porque está parado. Você está falhando porque continua interrompendo sua cura ao exigir que ela pareça produtividade. Sua cura pode não ser visível, pode não ser glamurosa, mas ela está acontecendo mesmo quando parece que nada está se movendo. O perigo é presumir que o silêncio significa fracasso. Às vezes, o silêncio é a alma finalmente descansando. Às vezes, o tédio é um sinal de que você não está mais viciado no caos. Às vezes, a quietude significa que você está exatamente onde precisa estar. Seu futuro não precisa de outro herói. Ele só precisa de uma testemunha honesta. Você quer uma virada de chave? Mas o poder real não está em mudar sua vida. Está em testemunhar sua vida sem recuar. Você consegue olhar para seus padrões sem se punir? Consegue ver o ciclo vicioso e ficar presente o suficiente para quebrá-lo? Consegue sentir a vontade de fugir e escolher ficar? Jung não nos pediu para mudar. Ele nos pediu para nos encontrarmos. Como somos, não como gostaríamos de ser. Porque quando você se encontra no seu momento mais baixo, com compaixão em vez de crítica, isso não é fraqueza. Esse é o começo da verdadeira mudança. E isso não exige um reinício, apenas um reconhecimento. E bem quando você está prestes a desistir, algo estranho acontece. Você pausa. Não porque tem as respostas, mas porque, pela primeira vez, você não está correndo. Você está respirando. Você está observando. Você está ouvindo. E nessa pausa silenciosa, algo desperta. Não a versão antiga de você que precisava consertar tudo, mas a versão que está finalmente pronta para sentir. Sentir tudo. Encarar aquilo que você achava que iria te destruir, mas que, em vez disso, te liberta. É aí que a mudança começa. Não no próximo capítulo, mas aqui mesmo, na calmaria. Você nunca deveria ter que se reinventar para ser amado. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você começou a acreditar que quem você é não era suficiente. Então, você criou uma versão melhor. Uma que sorri mesmo quando está cansada. Uma que planeja em vez de sentir. Uma que conquista, mas esquece de descansar. E funcionou por um tempo. Você impressionou as pessoas. Você se sentiu no controle. Você até acreditou na máscara, até que as rachaduras começaram a aparecer. Não por fora, mas por dentro. Porque você só pode fingir por um tempo até que sua alma comece a doer, com saudade de sua forma original. A versão de você que existia antes da performance. Aquela que não precisava começar de novo. Aquela que só precisava ser encontrada. Quando você cai de novo, não é sabotagem, não é fracasso. É o seu mundo interior se rebelando contra a pressão de ser perfeito. Jung avisou: até que você possua sua escuridão, ela irá te consumir disfarçada. Então, ela aparece como procrastinação, como burnout, como autodúvida, bem quando as coisas finalmente começam a ir bem. E aí, você rotula isso de fraqueza, sem perceber que é um grito das partes de você que você deixou para trás. Você não cai porque é fraco. Você cai porque ainda há um pedaço seu preso no lugar de onde você fugiu. E até que você se vire e o encare,
você continuará circulando o mesmo caminho, chamando isso de crescimento. Você já se esforçou. Você leu os livros, assistiu aos vídeos, fez os planos. Mas esforço sem consciência vira punição. E você tem se punido com objetivos que nunca foram seus. Você persegue uma versão de sucesso que não acalma sua alma. Você continua provando seu valor para pessoas que nem percebem. Você sobe escadas encostadas na parede errada e então se pergunta por que a vista parece vazia. Porque lutar nem sempre é força. Às vezes, é o medo vestindo uma armadura. E quando o medo guia suas ações, você não cresce. Você endurece. Você se torna eficiente, mas anestesiado. Disciplinado, mas desconectado. Visível para todos, mas invisível para si mesmo. E quanto mais você conquista, menos você se sente vivo. Isso não é progresso. Isso é esquecimento. A raiz não está no que você faz, está no que você evita. Jung não ensinou as pessoas a vencer mais. Ele as ensinou a sentir mais. A ver o invisível, a falar o não dito, a abraçar o que parece insuportável. Porque o que você evita não desaparece. Espera. Espera no seu corpo, nos seus sonhos, nas suas reações. Espera pelo silêncio. Espera por um coração partido. Espera pelo momento em que tudo desmorona de novo. E então sussurra. Você pode me ver agora? Não para te punir, para te libertar. Porque cada colapso emocional não é o fim do seu progresso. É o retorno da sua alma, pedindo para ser incluída. Você não está perdido. Você está desconectado. Há uma diferença. Estar perdido significa que você não tem direção. Mas estar desconectado significa que você está andando no caminho de outra pessoa. Você se sente cansado, não porque está fazendo muito, mas porque nada disso parece com você. E essa exaustão, ela é sagrada. É a sua alma te dizendo: cansei de atuar. Estou pronta para voltar para casa. Mas casa não está em uma rotina, ou em um ritual matinal, ou em uma nova identidade. Casa está nas partes de você que você renegou, a raiva que você silenciou, o luto que você anestesiou, a alegria que você adiou, a suavidade que você substituiu por controle. Você não precisa se tornar mais forte. Você precisa se tornar inteiro. O mundo ama recomeços. 1º de janeiro, segundas-feiras, agendas novas. Mas Jung te lembraria que não existe começo limpo sem reconciliação. Você não pode enterrar o passado e esperar que as raízes não subam novamente. Você não pode deletar seus padrões apagando sua linha do tempo, porque curar não é um reset, é um retorno. Um retorno à sua verdade, um retorno às suas necessidades, um retorno aos momentos que você não entendeu, mas nunca esqueceu. E somente quando você retorna, você pode finalmente seguir em frente. Não começando de novo, mas começando com tudo aquilo de que você estava fugindo. Esse é o único tipo de impulso que dura. A disciplina de ficar. Ficar parece simples, mas é um dos músculos espirituais mais difíceis de construir. Ficar no desconforto. Ficar na rotina depois que ela deixa de ser excitante. Ficar com você mesmo quando se sente indigno. Ficar com o plano mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A maioria das pessoas não falha porque não consegue começar. Elas falham porque nunca aprendem a ficar. Mas ficar não é sobre forçar mais. É sobre aprender a suavizar para dentro de si mesmo. Ficar não significa congelar. Significa criar raízes. Permitir que suas ações sejam mais lentas, mas mais honestas. Dar a si mesmo permissão para crescer abaixo da superfície, onde ninguém pode ver. E esse tipo de permanência, isso não é disciplina, é devoção. Você não precisa de mais força de vontade, você precisa de uma testemunha. A maioria das pessoas acha que precisa endurecer, ser forte.
Mas o que elas realmente precisam é de alguém, mesmo que seja apenas elas mesmas, para ver a dor que carregam. A história que nunca contaram em voz alta. Porque o que nomeamos, podemos finalmente domar. O que revelamos, podemos finalmente curar. E o que abraçamos não nos controla mais. Carl Jung disse que a coisa mais assustadora é aceitar a si mesmo por completo. Mas é também a mais libertadora. Porque quando você faz isso, você não precisa mais performar para o seu futuro. Você simplesmente se torna ele. E bem quando você acha que é tarde demais, uma percepção sutil aparece. O caminho nunca deveria ter sido reto. Você nunca deveria ter acertado de primeira. Cada falso começo, cada recaída, cada vez que você quase desistiu, não era prova de fracasso. Era prova de retorno. Prova de que algo em você ainda acredita. Ainda respira. Ainda busca pela luz, mesmo depois da escuridão. Você não está atrasado. Você está se tornando. E a beleza é que você não perdeu a chance. A porta ainda está aberta. A história ainda está se desenrolando. Mas desta vez, você não vai deixar nenhuma parte sua para trás.